Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 32 e 33, que dizem: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação. O apóstolo Pedro havia chegado, enfim, à casa de Cornélio, tendo sido chamado por causa de uma visão angelical que Cornélio havia tido. Cornélio teve uma visão, as primeiras palavras aqui é Cornélio explicando o que o anjo lhe disse, ou seja, mande buscar a Simão, chamado Pedro, na casa de Simão, o curtidor, em Jope. O anjo deu toda a direção, toda a diretriz, tudo o que Cornélio deveria fazer. E tudo ocorreu conforme o anjo disse. O apóstolo Pedro veio, depois de uma visão que ele também teve, de uma manifestação do Espírito falando ao coração do apóstolo Pedro. Então Pedro chega. E Simão relata que, olha, estamos todos aqui prontos. E olha a expressão que ele fala. Ele diz, estamos aqui, todos prontos para ouvir, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor tem para falar através de você. Olha a disposição, queridos. Olha o coração pronto para ouvir. Olha a sede, olha o desejo, olha o ardor, olha o fervor. Olha a vontade de aprender de Deus, de crescer, de ouvir tudo o que tem para dizer. E tudo isso de quem? De um judeu? De um cristão? De um sacerdote? De um líder? Não, de um pagão. Um centurião romano, um italiano, provavelmente adorador das divindades romanas ou divindades gregas, talvez um adorador de Júpiter, talvez um adorador da deusa Artemis, quem? Talvez um adorador de Atena ou do deus Marte, enfim, que deus ele poderia estar servindo. Mas ainda assim ele tinha esse desejo de aprender, de conhecer mais. E ouviu a voz de Deus e respondeu ao chamado de Deus. Então veja só, queridos, eu queria que a gente sempre tivesse esse cuidado de, ao pensarmos nas pessoas de outras religiões, outros povos, quando você visitar um outro país, não fique pensando, poxa, aqui vai andando pelas ruas e pensando, dentro das casas só tem pessoas perdidas. Não pense assim. Porque, queridos, Deus fala com quem Ele quiser. E Ele passa por cima dos enganos das religiões. Passa por cima do meu e do seu engano. Quantos erros eu aprendi e me corrigi ao longo dos anos, mas ainda assim Deus se mostrava a mim nesses anos anteriores, em que eu ainda vivia alguns erros, tinha algumas concepções erradas. Ah, mas o Deus deles é diferente, o nome é diferente, mas eles estão buscando o quê? Uma entidade divina. Estão buscando o sobrenatural, estão buscando o além, estão se comunicando, talvez por um outro nome, mas falando, ó Deus, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor pai, me ajuda nisso. Me ajuda, Senhor, me ajuda. O Deus, me ajuda. Ó divindade, me ajuda. Como uma oração dessa, né? Deus falando, Senhor, me ajude a amar mais minha mulher. Senhor, me ajude a não traí-la. Deus, me ajude a perdoar o meu irmão que me magoou. Só porque eu uso um nome talvez diferente, Deus vai deixar de responder a essa oração? Será, queridos? Olha, vamos dar um exemplo claro. Né? Cornélio aqui buscava a Deus, talvez falando o nome de um outro Deus, e Deus envia um anjo para então ele receber uma revelação mais perfeita, mais clara, mais profunda e mais verdadeira do Deus que existe. Mas vamos dar um exemplo. Quem foi visitar Jesus lá no seu nascimento, na sua manjedoura?
A gente conhece pelos relatos que 3 reis magos foram visitar Jesus. Os reis magos, na verdade, não diz que são 3. O texto não diz, realmente não diz. Isso ficou na tradição, mas não diz. Mas muitos supõem serem 3 porque eram 3 presentes, né? E quem eram esses reis magos? Olha só o nome, magos. E vieram do Oriente, talvez da Pérsia. E lá eles não eram judeus. Não conheciam o Deus da Bíblia, conheciam quase nada, talvez, da história de Israel. Provavelmente eram astrólogos, porque vieram seguindo o quê? Seguindo uma estrela. Então veja, pessoas estudando astrologia, que cultuavam deuses persas, que tinham um outro entendimento, mas Deus fala com quem Ele quiser. Deus não obedece às fronteiras, os limites de uma dada religião, graças a Deus por isso, porque Ele está tocando o coração da humanidade inteira, porque senão, queridos, todos nós já estaríamos extintos. Se Deus só tocasse no coração aqui dos verdadeiros cristãos, o mundo já tinha extinto. O ser humano seria bestial em outras nações, seria monstruoso, porque, como eu expliquei, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, descendo do Pai das luzes. Então, todo lugar onde há amor, há bondade, há misericórdia, alguém está perdoando o outro, alguém está elogiando o outro, alguém está fazendo caridade, está dando presente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então é Deus tocando o coração do ser humano o tempo todo, para todo lugar, passando por cima da religião talvez equivocada, dos enganos que a pessoa tem, meus, seus e de todos. Deus passa por cima disso, queridos, porque Deus se importa com a pessoa. Deus quer alcançar a pessoa. Deus quer transformar o interior da pessoa. Deus quer tocar no coração de todos. Tocar no seu coração, tocar no meu coração. Então Ele fala com quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Deus, com os astrólogos, Ele não chegou e falou por meio de um anjo. Poderia ter feito isso, mas usou as estrelas. As estrelas que os astrólogos ali ficavam lendo as coisas, tentando adivinhar o futuro, que há diversos equívocos nisso, há diversos problemas nisso. Mas Deus usou. Esse era um meio que eles confiavam e Deus usou para falar. Deus, Ele fala do jeito que quer, da forma que Ele quiser. Passa por cima de tudo, queridos. Pode ser a contragosto da religião, contragosto dos nossos ditames para Ele. A gente quer mandar em Deus, dizer como Deus deve fazer as coisas. Não. O objetivo é transformar corações. Esse é o objetivo. Levar as pessoas a amadurecer, levar as pessoas a crescerem, a serem pessoas melhores. E Deus faz das mais diversas formas. É claro que equívocos, enganos, é bom que sejam corrigidos, né? Eu e você, como cristãos, todos os dias a gente aprende aqui nos vídeos, aprende com as Escrituras, e como eu falei, 4, 5 anos atrás eu tinha erros que hoje eu não mais tenho. Você talvez também. E talvez você tenha adquirido, e eu também, um ou outro erro. Agora, por causa de erros, tanto no passado quanto agora, Deus não vai falar conosco? Ele fala, queridos, Ele fala. Graças a Deus que a gente não precisa ser perfeito nas nossas teologias, nas nossas doutrinas, para Ele falar conosco, para Ele se comunicar conosco. O que Ele quer é um coração sincero. O que Ele quer são pessoas desejosas. Agora, tem pessoas que sabem o Deus certo, têm à disposição as Escrituras, têm o Evangelho, mas não têm um coração sincero. Com esse, Deus não consegue falar, porque fala e a pessoa não tem interesse. Às vezes a pessoa vai à igreja, Deus queria falar uma determinada coisa para a pessoa, fala, mas a pessoa pensa, eu não queria ouvir essa palavra, eu estava querendo, sabe o quê? Era uma palavra assim, o assado, essa aí eu não gostei. Olha como as pessoas, muitos cristãos são, rejeitam porque não era o que ela exigia que Deus falasse, e Deus queria falar outra coisa com ela. E muitas pessoas vão para a igreja por obrigação, a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro,
enquanto esses pagãos aqui, Cornélio e seus familiares, estavam prontos para ouvir tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Então, essa é a sinceridade que você precisa ter. A sinceridade é muito mais importante saber a letrinha correta do nome de Deus. É mais importante ter um desejo de conhecer a verdade, o desejo de aprender a ser mais amoroso. E que esse evangelho nos transforme, queridos. Que esse evangelho nos transforme. Respeite as pessoas de outros grupos humanos, porque aí sim você vai poder compartilhar, não de cima para baixo, mas compartilhar na sua amizade, no seu amor por elas, conhecimentos que você tem e talvez ela não. E assim, queridos, a gente vai crescendo. Que Deus abençoe a todos nós, a graça e a paz do Senhor.